Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui de novo para continuarmos nossas análises literárias sobre literatura fantástica, né? Histórias de terror da literatura fantástica com o estilo gótico do século XIX. E hoje nós falaremos sobre Alexandre Dumas e A Dama Pálida. Que nós faríamos esse vídeo sobre o conto A Dama Pálida do Alexandre Dumas, eu comentei que eu falaria sobre um conto vampiresco também do Hoffmann, do H.E.A. Hoffmann, chamado A Narrativa de Cyprian. Bem, por que eu acabei não trazendo na integridade os dois contos aqui? Na verdade, quando eu sugeri fazer essa leitura do Hoffmann / o Alexandre Dumas, é porque eu quis anteceder uma discussão que nós faremos posteriormente, que é sobre o clássico que envolve esses dois escritores, que é o Quebra-Nozes, né? Que foi um conto fantástico escrito originalmente pelo Hoffmann e foi aperfeiçoado pelo Dumas. Então, como a gente fará, né, num futuro longínquo essa verificação da versão do Quebra-Nozes, eu falei, então vamos fazer essa verificação da literatura vampiresca entre o Hoffmann e o Alexandre Dumas. Mas eu não gostei do conto do Hoffmann. Não é que eu não gostei, assim, não é que é uma coisa ruim, não é isso. É que assim, a gente tá lendo tantos contos sobre essa temática de vampiro, né, livros, histórias, que quando a gente pega uma história que é muito simplista, que é muito crua, vamos assim dizer, dentro desse imaginário do fantástico, ela acaba nos incomodando. De repente, e eu sempre me abro para esta possibilidade, sou eu que não consegui compreender as discussões profundas que o Hoffmann quis colocar nessa narrativa de Cyprian. Mas, honestamente, eu não acho que tenha muito que se verificar nesse texto, não. O conto basicamente é sobre um cara que herdou uma fortuna e quando o pai dele faleceu, ele acabou recebendo na casa dele, acabou se encontrando com uma tal baronesa que o pai dele odiava, detestava. Ela tinha uma fama assim de uma mulher demoníaca, de uma mulher que não podia se chegar perto. E ele acaba conhecendo ela num momento de fragilidade e, apesar dele ter tido uma certa repulsa pela mulher por conta do que o pai falava pra ele, ele acabou achando a filha muito linda e se encantou com as belezas da filha, se interessou pela filha e deu uma abertura para entender a versão da baronesa dos males entendidos com seu pai por conta de estar um pouquinho apaixonado pela filha da baronesa. Bem, no meio da história a gente vai descobrir que na verdade foi um tremendo de um mal entendido mesmo, que aquela baronesa ela foi vítima de uma violência doméstica, porque ela se casou com o tal do barão lá, que era um cara muito cruel, e no casamento esse cara acabou violentando ela, né? Não no sentido só sexual, mas no sentido de violência contra a mulher. E ela gritou por socorro e a polícia foi. E quando a polícia interferiu no caso, ele foi preso como um demônio, como um cara que já estava sendo perseguido pela polícia por feitos bastante cruéis. E ela que carregou aquela fama. Então eu acho assim, que se a gente fosse tirar alguma discussão interessante desse conto, esse é o ponto que eu achei mais fantástico. Mostrar que lá no início do século XIX, como já existia essa tensão de colocar que as violências domésticas por um cara violento, cruel, recaía a culpa sobre a vítima, que é a própria mulher violentada.
porque o conto vai explicar tanto quanto ela foi, assim, excluída da alta sociedade, apesar de ser baronesa, por conta desse episódio com o marido dela, pelo marido ter sido preso por violência. Ninguém se solidarizou com a situação, com o sofrimento dela. Pelo contrário, só pioraram toda a situação. E tanto ela quanto a filha eram pessoas mal vistas, pessoas que não podiam participar do clube dos escolhidos. E esse cara, como ele se apaixona pela filha, ele acaba acolhendo as duas, e aí ele tenta inseri-las nessa alta sociedade, e ele se casa com a tal menina, com a tal moça. E daí começa-se a transformação dessa moça, porque a gente descobre que, na verdade, ela, né, a moça bonita por quem ele se apaixonou, é que é a figura vampiresca do conto. E, enfim, eu não vou contar o final, porque não tem muito o que se explicar desse conto, que daí já logo vem a conclusão da história. E, sim, já vou ressaltar. Então, assim, aquela vítima que foi inocentada aparentemente por um mal-entendido, ela volta a ser culpada, ela volta a ser um monstro. Então, assim, o ódio que as pessoas tinham não era em vão. Então, aquela coisa, aquele preconceito que as pessoas tinham pelaquela história, ela volta a ser realmente justificável, realmente necessário. Então, uma mulher que passa por isso tem que se ter medo, sim. Então, eu particularmente não gostei desse conto do Hoffmann. Eu não conhecia, né, a narrativa de Cypria, não sei como pronunciar esse nome, mas enfim, e eu não gostei. Eu achei, assim, pobre no quesito enredo, e a única discussão que seria pertinente, ela é muito triste quando você vai olhar por um olhar, assim, feminista do século XXI. Claro que quando nós lemos todos os contos, e eu faço sempre essa menção e essa ressalva nas minhas análises, porque hoje existe um movimento, né, do tipo, cancelemos quem a gente não gosta, cancelemos escritores e cancelemos obras que são contrárias às lutas e causas do nosso século. Gente, pra mim isso é uma ignorância sem tamanho. Porque o autor, ele conversava, ele dialogava com o seu contexto, com a sua época, com a sua questão social. Então, naquele momento, a gente pode hoje ter uma certa ojeriza, um certo horror a como foi aquele preconceito do século XIX em relação à figura feminina, mas era a realidade daquele contexto. A gente não tem como negar isso. Na verdade, quanto mais a gente nega a história, pior é pra gente aprender com os erros que vieram dessa história. Então, sim, não é que eu vou cancelar a obra porque eu não gostei do posicionamento cruel em relação à mulher. Eu não gostei porque eu achei pobre no quesito vampiresco mesmo. Mas vamos para o objeto da nossa análise de hoje, que é A Dama Pálida, de Alexandre Dumas. Bem, Alexandre Dumas é um escritor consagrado da França do século XIX, né? Ele nasceu em 1802, morreu em 1870. Ele, na verdade, tem uma origem bastante interessante que eu desconheci, inclusive. O pai dele era um nobre, né? Nobre assim, ele lutou, ele foi um membro das Forças Armadas de Napoleão. Então ele tinha um certo prestígio dentro da sociedade. Só que a mãe do Alexandre Dumas era uma negra, né? Então não se sabe se ela ainda era escrava ou se ela já havia sido libertada, mas ela era negra. Então o Alexandre Dumas, ele era um misto aí do francês com os afrodescendentes. E isso pra mim foi uma informação extremamente rica, porque eu desconhecia essa origem do Dumas. Porque assim como Machado de Assis, nosso escritor aí consagrado, acho que o maior nome da literatura brasileira, Machado de Assis, ele também era de origem negra e ele em si era negro, né? A pele, o tom de pele dele era bem escuro, só que quando a gente vê essa representação de fotos, né, de desenhos, ilustrações, porque no tempo deles nem existia foto direito, você vê sempre uma representação esbranquiçada desses personagens, né? E aí eu comecei a reparar que realmente os cabelos do Dumas
são cabelos típicos dos negros, ele tem traços bastante, que nem o nariz igual ao meu, esse nariz que é mais largo, que é bem típico dos negros. Então você percebe que tem realmente traços dessa descendência africana, mas ele é sempre esbranquiçado. Você olha a imagem lá, você associa um francês branco com um branco. E não, eu achei muito curioso saber que na verdade ele tem essa origem. O Alexandre Dumas, são dois Alexandres Dumas, tá? Tem o Alexandre Dumas pai, que é esse de quem eu tô falando, e tem o Alexandre Dumas filho, que é o filho dele. Ambos foram escritores muito consagrados da literatura francesa do século XIX. O Alexandre Dumas pai, ele escreveu assim as obras que nós mais conhecemos da literatura mundial, só que a gente não sabe que foi ele que escreveu, que é o caso, por exemplo, de Robin Hood e os Três Mosqueteiros, né? Quem nunca ouviu uma história do Robin Hood, quem nunca assistiu um filme ou dos Três Mosqueteiros, ou desenho animado, enfim, essas histórias foram contadas e recontadas inúmeras vezes e o pai delas é o Alexandre Dumas. Outra obra importantíssima desse escritor é o Conde de Monte Cristo. Enfim, A Dama Pálida do Alexandre Dumas tem uma pegada bastante adolescente. Eu basicamente, assim, quando eu li, pensei nos meus alunos do ensino médio, tanto é que eu indiquei esse conto para eles lerem. Tem PDF disponível gratuitamente na internet, apesar de que eu paguei R$3 no Kindle para ler esse livro numa versão, né, editada com uma qualidade melhor. E é uma história muito, muito incrível, bastante nesse tom que atrai especialmente os adolescentes. Vamos ao enredo da tal do conto. A história vai contar basicamente sobre uma garota chamada Edwige, né? Eu não sei pronunciar o nome dela também. Gente, esse povo, eu não sei nada de língua do leste europeu. Então eu imagino que seja Edwige, que fale o nome dela. A Edwige, ela era uma jovem polonesa que vivia num castelo junto com a sua família. Só que o seu pai e os seus irmãos, eles se envolveram como soldados, né, na guerra contra a Rússia. E aí, no meio dessa guerra, os irmãos morreram lá no campo de batalha e o pai, ele regressou pra avisar que a casa dele seria invadido, porque ele era tipo, sei lá, um general, alguma coisa importante dessa batalha, e que ele queria que a filha fosse escoltada por alguns soldados pessoais dele até um monastério que tinha na redondeza, porque lá ela estaria segura. Como a mãe dela tinha estudado nesse monastério, tinha ficado lá, ela achava que a filha seria muito bem acolhida. E aí o pai mandou ela com esses soldados para esse monastério e ficou na casa para proteger a mãe, aguardando a invasão dos russos. Bem, só que durante essa fuga, né, dessa comitiva, dessa fuga da Edwige em direção ao monastério, eles foram atacados por um bando de bandidos, assim, eles foram assaltados no meio da estrada. E aí, conforme ela estava sendo ali molestada pelos bandidos, pelos assaltantes, apareceu um príncipe dos Cárpatos, um cara que tinha um olhar meio maligno, meio perigoso, enigmático, assim, que se encantou com ela. Ele ficou, assim, chonadinho por ela e ele mandava no exército. Era ele que comandava aquele exército. Então, ele ordenou que parassem de molestá-la e ele pôs ela debaixo do braço, aquela coisa bem Homem das Cavernas, sabe, assim? Aí ele colocou debaixo do braço e levou em direção ao castelo. E ele tinha um irmão que o acompanhava, que falava assim, você manda aqui no exército, mas lá no castelo quem manda sou eu. E lá no castelo eu não vou deixar tratá-la desse jeito. E ela percebeu que esse outro irmão, ele tinha mais empatia, que ele era mais simpático. Nesse momento em que esse irmão vai lá pra salvá-la, vamos assim dizer, daquele irmão mais cruel, daquele bando de bandidos e tal, o conto faz uma referência àquela poesia da Eleonora, do Burgel, que a gente viu em alguns vídeos anteriores falando sobre poesias vampirescas. Confere lá, que a gente comentou sobre a Leonora, que tem
aquele tom de trote de cavalo, né? Que fala sobre o cavaleiro noturno, aquele cavaleiro e aquele trote de cavalo, porque conforme ela vai sendo levada, né, a Edvígia e pelos irmãos até o castelo onde eles moravam, ela relembra esse trote de cavalo da Eleonora, que é citado essa referência poética aí no conto. E quando ela chega no tal do castelo, o castelo é extremamente esquisito. Na verdade, ela já percebe que é um castelo amaldiçoado, então tem uma maldição que paira sobre aquela família. E na verdade a família se resumia a 3 membros, que eram exatamente a mãe, que era a senhora daquela casa, que tinha um nome bastante estranho, chamado Esmeranda, e seus 2 filhos, o Gregóriska e o Kostak. O Gregóriska era o filho mais velho, que era aquele cara que tinha sido mais gentil com ela. E esse Gregóriska era filho de um primeiro casamento da Esmeranda, de um cara que já tinha falecido, por quem ela não tinha um apreço muito grande pelo marido. E o grande amor da vida da Esmeranda, que foi o finado marido também, só que o pai do Kostak, que é o filho que parece ser meio doidinho, meio esquisito da cabeça. E ele é o preferido da mãe. Então, assim, a rainha da casa, Esmeranda, ela privilegiava o Kostak. Então, tudo que o Kostak queria, ela atendia prontamente. E ela percebeu que o Kostak estava apaixonado pela Edvige. Então, todas as noites, quando eles se encontravam no jantar, aquela mulher ficava falando na orelha da Edvige que o Kostak gostava dela e que ela tinha que considerar ali a possibilidade de ficar com ele a vida inteira. E ela ficou ali naquele castelo, prisioneira / convidada. Ela era bem tratada, só que ela tinha uma liberdade vigiada, sitiada extremamente ali. Quem conseguia fazer com que ela se sentisse mais à vontade era o Gregóriska, por quem eles vão, assim, nutrindo um certo aferzinho, né? Vai crescendo aquele amor entre os 2 irmãos, entre o Gregóriska e a Edvige, só que eles vivem aquele amor impossível, uma vez que ela sabia que ela era o objeto de desejo do Kostak e que ela precisava ficar até a solicitação da Esmeranda com o Kostak, e que o Gregóriska, tipo, furar os olhos do irmão, não seria bem aceito pela Esmeranda e muito menos pelo Kostak. Então que os 2 correriam aí severos riscos de vida se eles quisessem brigar pelo amor da Edvige. E a Edvige, ela percebe que à noite ela sente a sua energia sendo sugada. Ela se sente vigiada e ela começa a ter vários sonhos com o Kostak, como se ele fosse um bicho que entrasse no quarto dela de madrugada. E sim, o Kostak é o nosso vampiro da história. Bem, eu não vou contar mais, porque senão eu vou acabar falando o fim da história. Mas a trama é essa, é esse triângulo amoroso entre Kostak, Gregóriska e Edvige. Então os 2 irmãos aí, sendo que um deles é um vampiro, o outro irmão não é vampiro, ele é um cristão extremamente devoto. E é esse o ponto que faz com que a Edvige se interesse tanto pelo Gregóriska e o Kostak seja assim tão repulsivo, porque ele é afiliado a essas forças das trevas e não a religião cristã. E tem essa maldição que eu comentei da casa, né? E como é que se quebra essa maldição? Como é que ela vai conseguir, ou será que ela vai conseguir destruir a maldição da família lá dos 2 irmãos através desse amor que ela vai sentir pelo Gregóriska? E sim, só pra contextualizar, vai chegar um momento aí da narrativa que o Gregóriska vai descobrir que a família dela faleceu completamente. Então chega um momento da história que ela sabe que o pai, a mãe, o resto dos parentes dela foram dizimados pelos russos naquele castelo. Portanto, ela era órfã, totalmente sozinha, abandonada na vida. Então, tudo que ela podia tentar era sobreviver naquele castelo amaldiçoado. Isso dá um peso maior para a história. Eu mencionei para vocês a questão aí da Leonor, né, do Burger,
Mas tem vários elementos góticos que são mencionados nesse conto do Dumas. O próprio castelo, que é um castelo antigo, amaldiçoado, escuro, com névoa, e uma série de descrições bastante góticas. A floresta, né, tem algumas cenas da história que se passam dentro de uma floresta densa, também sombria, nebulosa, com a luz da lua ali marcando o acontecimento. Aliás, a lua é a maior marcação temporal da história como um todo. E as próprias noites em que ela é assombrada pelo vampiro Kostak também se constrói de uma forma bastante gótica. Então é um conto que tem todo esse apelo gótico, tem essa névoa dessa história vampiresca, mas que sinceramente eu não acho que seja de um horror assim tão assustador, tão profundo. Eu ainda não li um conto que me assustasse dessa forma, mas talvez seja eu que seja difícil de impressionar. Tô começando a achar que sim. E, enfim. Agora, uma coisa que, pesquisando um pouco, né, sobre esse conto do Dumas, pra ver se, né, existe alguma pesquisa, alguma curiosidade acerca da história, eu descobri só uma curiosidade. Eu nunca assisti uma série americana de televisão chamada The Vampire Diaries. Eu nunca tive muito interesse pela série, porque eu já era adulta quando essa série foi lançada, né? Ela foi lançada pela Warner Bros, aquela emissora, né? A CW, a Warner, de 2009 até 2017. Então, nessa fase da minha vida, eu já era adulta. E eu percebi, assim, que a pegada era um pouco adolescente, meio historinha pra colegiais, vamos assim dizer. Então, eu nunca me interessei em assistir. Só que aí eu, pesquisando sobre o Alexandre Dumas, eu descobri que, na verdade, essa série, The Vampire Diaries, é baseado numa sequência de livros homônimos, né? Que aqui no Brasil tem a tradução para o Diários do Vampiro, da escritora L.G. Smith, que foi que criou inicialmente uma trilogia do Diário do Vampiro, com a história O Despertar, depois a sequência O Confronto e por último A Fúria. Ela acabou criando uma sequência, um quarto livro para finalizar essa trilogia a pedido dos fãs. Então, originalmente a história foi feita só para essa trilogia. E aí, quando virou série de televisão, né, com uma diferença aí de 16 anos da série para a publicação dos livros, ela acabou, por pressão também mercadológica, produzindo outras sequências desses livros. E essa história, né, da Smith, ela acaba sendo quase que um reconto do conto Dama Pálida do Alexandre Dumas. Eu tava dando uma olhada na sinopse, no resumo, tanto do livro quanto da série, e é basicamente a mesma coisa. A gente tem uma personagem que eu acho que se chama Helena, né? Que é uma garota órfã que acaba se apaixonando por tal do Stefan, que é um irmão do Salvatore lá, que são dois irmãos, o Stefan e o Damon. Ambos são vampiros, na história da Smith, ambos são vampiros e vão viver justamente essa trilogia amorosa aí de quem que merece ficar com a Helena. E sendo a Helena aí a peça-chave para acabar com uma maldição de família. Então eu falei, nossa, basicamente a senhora Smith pegou aí a história, o conto original do Alexandre Dumas e recontou de uma forma século XXI. Então eu até fiquei com essa dica de leitura. Dei uma olhada, assim, a série, ela só tem disponível atualmente na Globoplay. Eu não sou assinante Globoplay, então não vou conseguir assistir essa série, mas também nem assistiria, porque são 8 temporadas, 171 episódios de 40 minutos cada um. Cara, é muita coisa. Eu leio vários livros nesse tempo e eu prefiro ler os livros. Então eu vi lá na Amazon e os livros são até que baratos, são cerca de uns R$20, né? Uma média de uns R$20 cada um desses livros. Vai ficar aí a dica pra gente terminar essa sequência de vampiros lendo pelo menos um desses livros da Smith sobre o Diário de um Vampiro. E a gente fica por aqui. Até semana que vem. Beijos e fui!